Tudo bem, pessoal? Dica de Geografia, vestibular da UNB, reta final, 10 de junho agora, prova de Ciências Humanas, prova de Geografia. Eu sou o professor Serjão, do curso Exatas. Dica de agora, vamos lá? Tectônicas de placas, as zonas de maior instabilidade geológica do planeta. Legal? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de geologia, que é um tema bem interessante, que nos vestibulares da UNB eles vêm reaparecendo, né? No passado era mais comum e agora eles estão tendo uma incidência novamente significativa. Muito bem. Bom, nós sabemos que a crosta terrestre ela não é inteiriça, né? A crosta terrestre ela é dividida em várias placas, né? Placas que a gente chama de placas tectônicas. Nós temos ao total 20 placas tectônicas. E a gente sabe também que essas placas tectônicas elas não são estáticas. Essas placas tectônicas se movem. E o que faz essas placas tectônicas se mover? A teoria mais aceita hoje é que as placas tectônicas se movem como consequência de convecções, de movimentos convectivos originados a partir da diferença de temperatura entre o núcleo da Terra e a porção superior do manto que a gente chama de astenosfera, legal? Então esses movimentos convectivos induzem as placas tectônicas a se mexer, a se locomoverem. Ora, se essas placas se locomovem, nas áreas de contato entre elas são as zonas que a gente quer falar, que são as zonas de maior instabilidade. E esse contato das placas tectônicas geram três possíveis interações, como a gente vê aqui na figura, né? As placas, quando elas raspam obliquamente uma sobre a outra, uma pela outra, a gente tem o limite transformante, legal? Quando as placas se afastam uma da outra, temos aqui os chamados limites divergentes, legal? E quando as placas colidem, nós temos, portanto, como mostra aqui na figura, os limites convergentes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses limites. Vamos começar pelo limite divergente. De maneira geral, o limite divergente ele tem a sua origem na crosta continental. Os movimentos de convecção, aquelas correntes convectivas, acabam rompendo a crosta continental. Como mostra aqui na figura, essa crosta continental rompida, ela começa a abrir um falhamento, um rift. E isso vai fazer com que o magma vá subindo, vá formando vulcanismo nessa região, que é o magma sendo expelido para a superfície, e essa placa que antes era unida, era uma única placa, ela se separa e vai se afastando, o que vai dar abertura para a formação de uma crosta oceânica. Foi isso que aconteceu na Pangeia, né? Lembra do Alfred Wegener, no início do século XX, que ele elaborou a chamada teoria da deriva continental, que acabou não sendo aceita na época, mas na teoria da deriva continental, por exemplo, ele mostrou que África e América do Sul estavam juntas, unidas em uma única placa, que depois elas se separaram. Foi exatamente o que está sendo demonstrado aqui, né? Uma única placa que se separou como resultado dessas forças de convecção do magma, que vem do interior da Terra, e aí essa fusão do magma acabou provocando a formação de um rift, isso? Que abriu espaço para a penetração da água no mar, formando uma crosta oceânica, separação de placas tectônicas. Legal? O que vai acontecer nesses limites onde as placas se separam? Primeiro, é uma área com intensa atividade vulcânica. Por quê? Porque o magma é expelido, chega na superfície, se resfria e se solidifica, virando rocha o quê? Magmática. Mas à medida que o magma vai sendo expelido, a gente tem uma atividade vulcânica. Isso aqui acontece, como a gente vê, por exemplo, no fundo dos oceanos. Legal? Outra interação, outra coisa importante que a gente tem aí nessa separação de placas. Esse magma sendo expelido, ele vai se acumulando no fundo dos oceanos e vai formando cadeias montanhosas que a gente chama de dorsais, que ficam bem no meio do oceano, por isso dorsais mesoceânicas. Por exemplo, essa figura, ele mostra aqui a dorsal mesoatlântica, que separa continente europeu de continente norte-americano, América do Sul de África. Essa imagem aqui é uma imagem produzida em computador
Mas ela é muito interessante, né? Que mostra a dorsal mesoatlântica. Olha que bonito isso aqui, olha. Mostrando a placa sul-americana, aí mais à frente aqui, ó, a placa africana, e entre essas duas placas, a gente observa claramente aqui uma cadeia montanhosa que a gente chama de dorsal mesoatlântica, resultante dessa separação de placas tectônicas. Outro tipo de interação são as placas chocando-se, né? Em direções contrárias, limites convergentes. A gente tem três tipos de encontros possíveis. Quando uma placa continental choca-se com uma placa oceânica, ou quando duas placas continentais são convergentes, ou quando duas placas oceânicas são convergentes. Vamos começar aqui por placa oceânica e placa continental. Então aqui nós temos uma placa chamada de placa de Nazca, chocando com uma outra placa, que a gente vê aqui, a placa sul-americana. Quando duas placas, uma oceânica e outra continental, entram em choque, há um fenômeno chamado de subducção. O que é subducção? Uma das placas vai mergulhar embaixo da outra. Qual que mergulha? Vamos guardar? Sempre a placa mais densa, e sempre a placa mais densa é a placa oceânica, legal? O peso da placa oceânica vai fazer com que ela entre em subducção. Ora, à medida que ela vai mergulhando no magma, não é isso? Então ela vai entrando em fusão, legal? O que isso vai gerar aqui? Bom, esse choque de placas tectônicas gera quatro coisas importantes aqui nesses limites. Primeiro, a subducção vai dar origem a profundidades oceânicas, né? Que a gente chama de fossas oceânicas, como a gente pode observar aqui na imagem, legal? Esse processo de subducção faz com que, ao a placa mergulhar no manto, tudo bem? Ela induz o magma a se subir, né? Então ela induz o magma a subir para a superfície, formando atividades vulcânicas, legal? Então a gente tem aí vulcanismo nesses encontros. Essas placas se chocando, há uma tensão, né? E essa tensão geológica vai se acumulando até que acontecem os alívios de tensão, e a gente percebe esses alívios de tensão através de fortes abalos sísmicos. Então é uma região sismicamente instável. E também o choque dessas placas faz com que a placa continental, a placa que não entrou em subducção, ela vai sendo soerguida, né? Ela vai se deformando em seu limite, formando cadeias montanhosas. Aqui no caso a gente vê a Cordilheira dos Andes, que a gente chama de dobramentos modernos, tudo bem? Então é o que acontece nos limites convergentes, quando a gente tem placa oceânica e placa continental se chocando. E quando a gente tem duas placas continentais se chocando? Ora, quando tem duas placas continentais se chocando, elas são muito leves para entrar em subducção. Então não há uma subducção nesse caso, tudo bem? O que vai acontecer aqui? Uma tensão muito grande que vai gerar abalos sísmicos, e as duas placas vão enrugar, formando grandes cadeias montanhosas. A gente tem como, por exemplo, aqui a Cordilheira do Himalaia. Aí você fala, mas professor, essa imagem aí parece que está tendo uma subducção, né? Aqui está mostrando uma subducção acontecendo. É subducção antiga. Né? Porque o que é o normal? Antes de você ter esse choque de placas continentais, havia aí um oceano entre elas. Foi o que aconteceu, por exemplo, no choque entre a placa indiana, que a gente vê aqui, e a placa euroasiática. Né? Entre a placa indiana e a placa euroasiática havia no passado aqui um oceano, né? O chamado Mar de Tétis. Então, quando esse choque teve seu início, nós vamos ter aqui, veja, uma parte oceânica e aqui a parte continental, legal? Da mesma placa. Então a gente vai ter inicialmente uma subducção. E essa subducção, como eu falei para vocês, olha só, ela induz a formação de vulcões, né? Então ela vai formar vulcanismo. Mas depois que esse oceano foi completamente sumiu, né? Ele foi suprimido aqui, a gente vai ter, ali está ali a subducção, a gente vai ter uma nova situação. Não tem mais crosta oceânica, parou a subducção, é subducção antiga, os vulcões já estão extintos, são vulcões antigos, e a gente não tem vulcanismo aqui, portanto, a gente tem apenas os abalos sísmicos e a formação de grandes cadeias montanhosas. E por fim, a gente tem os limites convergentes, quando a gente tem duas placas oceânicas se chocando. Tem subducção nesse momento? Sim, temos subducção. Uma das placas vai ter a densidade um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada, e acaba entrando em subducção. Se nós temos subducção, nós
temos a formação de grandes profundidades oceânicas, as chamadas fossas oceânicas. Se nós temos subducção, você vai induzir o magma a subir, né? Esse processo de placa mergulhando vai entrando em fusão, vai deixando essa região instável e o magma é induzido a subir, formando o vulcanismo, né? Além do mais, nós temos também os abalos sísmicos, né? E esse vulcanismo, por que abalo sísmico? Porque são placas chocando, legal? E esse vulcanismo vai dar origem, vai formar ilhas oceânicas. Esse arco de ilhas deu origem, por exemplo, ao território japonês, legal? Limites convergentes de placas oceânicas. E por fim, para a gente terminar, os limites transformantes, que podem ser chamados também de limites conservativos. Aqui não tem subducção, não tem vulcanismo, aqui não tem crosta oceânica envolvida diretamente. Então nós não temos aqui a formação de fossas oceânicas. Aqui nós temos duas placas raspando, né, limites transformantes, e nós vamos ter como consequência a formação de falhas geológicas ao longo, né, dessas placas que estão deslizando-se lateralmente, e isso vai acumular tensão que vai acabar gerando abalos sísmicos. O exemplo mais famoso de placas limites transformantes é a falha de San Andreas, lá na Califórnia. A gente vê claramente aqui a divisão de duas placas, veja que elas têm sentidos diferentes, né? Ela tem aí esse limite transformante, então é uma área de grande instabilidade geológica. Então, esses são os limites das placas tectônicas, a interação entre cada uma delas seriam as áreas de maior instabilidade geológica na crosta terrestre. Ok, pessoal? Um abraço a todos, tchau!